Bom dia, boa tarde, boa noite, meu irmão, minha irmã. Você que está, acessando agora este vídeo, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus hoje possa estar alcançando você com a sua graça, onde quer que você esteja ouvindo esta mensagem. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante e muito também polêmico. Muitas vezes esse assunto causa polêmicas dentro da própria Igreja Católica, pela falta de conhecimento dos nossos irmãos católicos e até muitas vezes com as pessoas de outras religiões e denominações. Então, fica nesse vídeo, porque o assunto que nós vamos tratar aqui, principalmente para você católico, é um assunto imprescindível. Amém? Conto com você aí. Amém, meus irmãos. Hoje nós vamos falar sobre um dos dogmas mais importantes da Igreja Católica, que é o dogma da Imaculada Conceição. Esse dogma, ele é envolto de místicas, confirmações e muitas especulações que tentaram, muitas vezes denegrir, desmentir a verdade que ela é professada pelo Papa Pio IX, ex-cátedra, lá em 1854. E nós vamos começar falando desse dogma, já falando que a confirmação deste dogma vem 4 anos após, em 1858, lá no dia 8 de dezembro. Em 1858 a gente vai ter a aparição de Nossa Senhora em Lourdes. Nós vamos ter em 58 aparições em Lourdes, a Santa Bernadette, aonde a própria Nossa Senhora vai confirmar aquilo que o Papa Pio IX falava na sua bula, na Inefabilis Deus. Inefabilis Deus, lá do latim, significa Deus inefável. O que é inefável? É aquele que não se compreende, não se consegue compreender totalmente com a inteligência. Deus, ele não é compreensível para nós, não cabe na nossa inteligência. Meu irmão, se você está tentando colocar Deus na sua cabeça, eu já antecipo para você que não é possível. Você não consegue encaixar Deus na sua cabeça, porque Deus é muito maior. Já dizia a bula, já o nome da bula diz Inefabilis Deus, Deus que não é possível compreender totalmente. Mas este dogma nós vamos começar a entender aqui hoje, iniciando pelo seguinte: pela criação de Deus em Gênesis. Amém, meu irmão? Se você tem a sua Bíblia em casa, eu já convido você a abrir a sua Bíblia lá no Gênesis 3. E aqui a gente vai começar a entender o seguinte. Gênesis 3, existe uma passagem muito importante. Ali no versículo 15, nós vamos ver Deus dizendo que ele vai colocar inimizade entre a mulher e a serpente. Ele se dirige a quem? A serpente, que para nós cristãos é o símbolo de quem? De Satanás. A serpente, ela é Satanás. E nós vamos ver que ali se cria uma promessa de Deus, uma profecia de Deus, que haveria inimizade entre a serpente e a mulher, entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. Eu vou tomar aqui em minhas mãos um dos livros aqui que é o Gênesis em grego e latim, que vem lá da nossa escola clássica. Já estou usando esse texto que ele é muito próximo ali, praticamente é o mesmo texto, em grego da Septuaginta. Poucas diferenças quando a gente pega todos os Gênesis e a gente compara com o Gênesis da Septuaginta, são pouquíssimas diferenças ali, fala a mesma coisa. E nós vamos ver o seguinte: quando a gente observa o versículo 15, ali Deus vai falar o quê? Kai ertam teso anameson soi, kai anasoi tes ginaikos. Colocarei ectran, inimizade, adversidade entre você, anameson soi, entre você e a mulher. Kai anameson to spermatosoi, kai anameson to spermatos aites. Então, espermatos, até a palavra, pode parecer um pouco pejorativa, porque a gente hoje utiliza com outra forma, mas espermatos é
Descendência é semente. Essa semente, essa descendência, né, lá do grego espermatos, a descendência da serpente e a descendência da mulher. Né? Então, quando ele fala, né, que ele vai colocar esta inimizade, nós vamos ver que vai surgir uma mulher cuja descendência ela vai ser oposição à descendência da serpente. E aí nós vamos cair em Nossa Senhora, em Maria. Quem é a descendência de Maria? Jesus. Quem é o maior inimigo da serpente? Jesus. Então, esta referência bíblica, ela aponta diretamente para Maria. Mas nós não paramos por aí. Porque aqui nós estamos na obra criadora. Então, teologicamente falando, nós temos, né, duas obras na Bíblia que se complementam. A primeira obra, né, o primeiro ato, é o ato criador, é a obra criadora. E, uma vez que essa criação decai, Deus precisa resolver as coisas. Então, como ele faz para resolver as coisas? Ele faz uma nova ação, um novo ato, uma nova obra. Né? Então, essa nova obra é a obra redentora. A obra redentora, ela vem para levar à perfeição aquela obra criadora que decaiu, que ficou imperfeita. Então, a gente vê que, para isso acontecer, a obra redentora, para ser redentora, ela precisa ser, no mínimo, igual à obra criadora. Ela tem que ser igual ou melhor. Então, se ali em Cristo nós temos uma nova criação, isso aqui é teologia, meus irmãos, teologia católica pura. Amém? Se nós olhamos para Eva, Eva tinha pecado original? Não tinha. Ela adquire o pecado, ela contrai o pecado a partir do momento que ela come o fruto, a partir do momento que ela desobedece o Senhor. Então, Eva foi concebida sem pecado. Maria não é a única concebida sem pecado. Né? Muitas vezes os nossos irmãos de outras religiões, de outras denominações, nossa, vocês endeusam essa, né, a mãe de Jesus, vocês endeusam Maria. Dizendo que ela nasceu sem pecado, mas ela não foi a única que nasceu sem pecado na Bíblia. Né? Eva foi a primeira gerada por Deus sem pecado. Maria, ela é também, né, gerada sem pecado original. Por quê? Porque o ato criador não pode ser pior do que o ato redentor não pode ser pior, inferior ao ato criador. Tem que estar no mínimo em pé de igualdade. Então a primeira mulher, ela foi concebida como? Sem pecado original. E a segunda mulher? Também concebida sem pecado original. Mas como isso se deu, Rafael? Se uma vez, né, Maria, ela nasceu depois da queda. Então como poderia ela, né, estando já nascida depois da queda, nascer na mesma condição de Eva? Quando a gente fala assim, só existe um caminho de salvação. Jesus Cristo. Ele é a única forma que nós temos para acessar o céu. Uma metáfora que a gente pode criar, né? Um abismo entre nós e Deus. Este abismo ele é vencido pela cruz. E não há outro caminho para nós passarmos deste lado do abismo para o outro, a não ser por Cristo, a não ser pela cruz de Cristo. Maria não é caminho de salvação. Nem um santo, né? Nem mesmo a igreja sozinha ela é um caminho de salvação, né? Enquanto, né, constituição humana. Quem é caminho de salvação? Cristo. Por que a igreja pode ser considerada caminho de salvação? Porque ela é corpo de Cristo e logo ela também é Cristo. Cristo age através da igreja. Mas Cristo é o único caminho de salvação. Então a gente vê que para nós passarmos para aquele lado, só pode ser por Cristo? Pode. Mas como então Cristo poderia ter salvo Maria do pecado? Se ela nasceu antes de Jesus. Nós temos duas formas de salvar uma pessoa. Então eu vou dar o primeiro exemplo aqui. Você está lá na praia, né, um fim de semana ou de férias, e vê alguém lá no mar se afogando. Aí você, sendo um bom nadador, uma boa nadadora, mergulha, vai lá e salva aquela pessoa da morte. Ela iria morrer, você foi lá, né, nadou até ela, colocou ela aqui, né, sobre os seus ombros e nadou e puxou ela para a margem e salvou a vida dela. Então você salvou ela da condição de morte. Mas como poderia ter sido essa pessoa salva também? Se quando ela fosse entrar na água,
chegasse alguém e falasse assim, não entra na água, você não sabe nadar. Eu não vou deixar você entrar na água, porque você não sabe nadar. Então essa pessoa não iria nem se molhar. Porque aquela pessoa impediu ela de ir. Então eu posso salvar uma pessoa de duas formas. Uma é salvando ela daquela situação. Outra é impedindo que ela vá para a situação de queda. Maria, ela foi salva por Jesus, sim. De que forma? Não por salvação da queda, mas por impeditivo de que caísse. Então, considerando, né, que Nossa Senhora, Maria, ela não teve, né, contato com o pecado original lá no seu ventre, Deus a produziu lá no ventre de Santa Ana, mãe de Nossa Senhora, a produziu sem o pecado original, sem o germe do pecado original. E ali nós vamos ter uma consequência muito importante nisso. Se ela não tinha o germe do pecado original, logo ela não sofria a concupiscência. Então, se ela não sofria a concupiscência, ela não tinha a inclinação para o pecado. Sem a inclinação para o pecado, ela não tinha desejo, vontade de pecar. Digo mais, para ela se pecar, ela teria que se esforçar. Assim como Eva teve que lá no passado se esforçar. Nós não sabemos, né? Não podemos dizer o que levou Eva, de fato, a querer pecar, porque ela não tinha concupiscência. E ali tem muitas coisas que nem a igreja nos responde, porque é mistério da iniquidade. Nós temos o mistério da fé, mas também temos o mistério da iniquidade. Então nós não vamos dizer que nem a igreja consegue responder, né, o que levou a... Né, porque, qual o objetivo que a Eva queria ser com Deus, sendo que ela não tinha concupiscência? É uma pergunta que não tem resposta. Né? Ela não tinha a natureza decaída ainda. Por que ela quis pecar? Então a gente vai ver que Nossa Senhora, para que ela, caso ela pecasse, ela teria que se esforçar para isso. Que ela não tem inclinação. O pecado para ela não é agradável como o é para mim, como o é para nós. Essa diferença é muito importante para a gente considerar. Então, veja como as coisas estão ligadas. 1854, o Papa Pio IX declara que Nossa Senhora é concebida sem pecado. 4 anos depois, a própria Nossa Senhora aparece a Santa Bernadette, milagre mais que comprovado, né, pela igreja, pela ciência. Milhares de pessoas foram, né, alcançados por esse milagre. Então a gente vê que esse milagre, que é um dos grandes milagres, né, grandes aparições, não digo nem milagre, né, é uma aparição de Nossa Senhora, as grandes aparições, ela já se dirige dizendo para Santa Bernadette, né, eu sou a Imaculada Conceição, Resui Immaculate Conception. Ela, Santa Bernadette pergunta, quem você é? Qual é o seu nome? E aí ela responde, eu sou a Imaculada Conceição. Então a gente vai observar agora, também de forma muito importante aqui, agora eu já troquei de livro, aqui com o Novo Testamento também da Escola Clássica, ainda, né, em grego, porque eu vou pegar aqui Lucas capítulo 1, versículo 28, como Lucas escreveu também o original dele em grego, né, nós vamos ler também em grego e tentar extrair aquilo que ele está nos dizendo. Então, Lucas 1, 28, né, já conhecido de muitos, né, isso aqui é uma pessoa que gosta muito de pregar essa parte que é o Padre Paulo Ricardo, né, e de fato ele vai falar muito mais do que em português, então é muito importante prestar atenção aqui. Lucas 1, 28, vai dizer assim, Hai, eipen eltes, prosaites eipen, haire recaritomene, roquirius mitassu. O rai, toda vez que, né, no grego a gente vai começar uma frase, ou vai colocar como seria uma vírgula, não existe necessariamente vírgulas no grego, né? No grego antigo não existe vírgula. Então a gente vai ver, né, uma preposiçãozinha ali, né? Geralmente é o rai. Então ali ele vai indicar que ele está começando a fala, né, a fala do anjo, né, e ele vai dizer, né, primeira coisa, né, o haire, este haire, né, que é o ave, o salve, então esse haire, ele está dizendo assim, né, feliz,
Nós podemos traduzir, né, principalmente como o ave. Só que o ave já é uma saudação estranha, feita para uma pessoa comum, porque o ave, no tempo em que Maria, né, viveu, que Jesus viveu, esse tempo aí, o ave era uma saudação específica para reis e rainhas. Então, já começa estranha a forma de saudação do anjo, né? Então, por exemplo, como que era saudado, né, se fosse saudar César naquele tempo? Ave César. Né? Agora, quando uma pessoa normal era salve e não ave. Eram, né, as diferenças do latim naquele tempo do Império Romano. Era a língua falada. A língua falada pelo Império Romano era, a língua corrente era o latim. Então existia essa diferença. E nós vamos ver, né, o recaritomene, né, roquirius metassu. Então a gente vai ver assim, ó, cheia de graça em português, ele não exprime ainda o que é o recaritomene. Porque imagine o seguinte, o oceano é o quê? Eu posso falar que o oceano é um lugar cheio de água, mas se eu falar para você o oceano é um lugar cheio de água, ainda não vai explicar. Se eu pegar uma pessoa que nunca viu o oceano e eu tentar explicar assim, ó, existe no litoral um lugar cheio de água, essa pessoa não vai entender ainda o que é o oceano. Então é mais ou menos o recaritomene, ele está tentando dizer assim, ó, é um oceano de graça. Isso é o que em grego é o significado dele. Recaritomene, requirios metassu. Né? O Senhor, ele está em você. Ele está contigo. E aí, se a gente vai um pouco adiante, ainda aqui no capítulo 1, nós vamos ver uma coisa interessante também. Quando Maria, ela vai visitar a sua prima Santa Isabel, e ela faz uma oração. Nesta oração, né, ela vai falar, né? E Maria disse, a minha alma glorifica o Senhor. Né, o meu espírito, né, exulta de alegria. Nós vamos ver que as palavras dela não são, né, muitas vezes as palavras que estão na tradução do português. Nós vamos ver que ali, quando ela responde o anjo, ela não responde da forma como está em português. Né? Então, hoje ouve-se muito falar, por exemplo, do sim de Maria. Mas Maria não disse sim para o anjo. Até porque essa palavra nem existia. A palavra sim é a palavra de hoje. Se for procurar sim, em latim não existe, em grego não existe. Aí não existe a palavra, o sim. Então, Maria ela diz uma outra palavra para o anjo, que ela fala o quê? O faça-se. Então, quando ela responde ao anjo e ela diz, né, faça-se, ela está fazendo uma referência muito importante ali ao Gênesis novamente. Porque esse faça-se, ele é o verbo usado por quem? Por Deus, na criação do mundo. Então ali, quando ela diz o faça-se, é como se Deus delegasse a ela, né? Agora eu preciso que ela, enquanto criatura, participe da nova criação. E isso começa em Maria e segue para todos depois de Cristo. Não, privilégio, mais um, criaram mais um privilégio para nós. Não, meus irmãos, quando ela fala o faça-se, ela está agora fazendo a primeira referência do que aquilo que Jesus vai ensinar para os apóstolos. Que agora a criação ela precisa participar da obra salvífica. Então ela não é apenas aquele que sofre a obra salvífica, que é salvo, mas ela é participadora daquilo. A igreja ela participa da redenção de Cristo na cruz pelos irmãos. Se não fosse assim, Jesus não mandaria ninguém sair pregando. Então Maria, quando ela vai dizer, né, para o anjo, né, faça-se, o fiat mihi secundum verbum tuum no latim, e vamos ver aqui, no grego ela vai falar assim, né, Reipende Marian, ridon rodoile Kyrion, eis a serva do Senhor, né,
Idon Doile. Doile é serva, né? Kyrion, do Senhor. Genoito moi kata remas soi. A vontade do Senhor. Faça-se em mim, né? Genoito moi, faça-se em mim. Kata torrenta soi. Então, quando a gente vai ver Maria dizendo para fazer-se, faça-se, este verbo, faça-se, é o mesmo verbo usado por Deus em Gênesis. Então, ali significa o quê? A partir de Cristo, a criação, ela tem uma participação na obra salvífica. E foi assim por quê? Porque Deus quis fazer desse jeito, não tem outra explicação. Por que lá no Antigo Testamento não era assim? A salvação ela vinha exclusivamente de Deus, e os homens eles estavam ali somente para cumprir os preceitos e fazer com que aqueles preceitos sendo cumpridos, eles alcançassem aquela salvação proposta por Deus. Mas em Cristo existe uma participação do homem. E ali nós vemos em Maria que ela vai dizer, de uma forma muito importante ali, não no Magnífica, não que ela fala assim, olhou para a humildade da sua serva, porque se ela falasse até humildade da sua serva, nós veríamos que isso já seria um ato não humilde, seria um ato de orgulho, Nossa, olha como eu sou humilde, Deus olhou para a humildade da sua serva. Então, quando a gente olha aqui no Magnífica, nós vamos ver que Maria, ela não fala isso, Ele olhou para a sua humilde serva. E o significado disso, quando a gente vai olhar lá no grego, é o quê? O humiles é aquela serva pequena, humilde serva, no sentido de que, quando traduz para português, não tem uma palavra exata para poder traduzir. Então, assim, aquela serva insignificante, aquela serva que não tinha importância. Até a palavra humiles significa aquele que vai ao chão, aquele que está lá embaixo. A palavra humildade. Então, até o significado das coisas hoje, a gente tende a ler a palavra de Deus e querer significar ela olhando com a cosmovisão dos nossos tempos. Então, eu vejo o que Nossa Senhora disse e olho para o tempo em que eu estou vivendo. Só que isso é uma forma errada, isso não é exegese. A hermenêutica vai ensinar que eu preciso me enquadrar na realidade do tempo em que foi dita a palavra. E o que era naquele tempo, o que significava naquele tempo, é isso que eu preciso observar. E aí as mudanças linguísticas fazem com que a gente compreenda até de uma forma diferente, Tanto que quando a gente retorna ao grego, a gente consegue se aprofundar de uma forma que jamais se aprofundaria somente em português. E aí nós vamos ver Maria dizendo, que fez grandes coisas nela aquele que é poderoso. Então ele fala assim, todas as gerações me dirão bem-aventurada. Homines generates, etienne hoc beatam me dicens homines generates. Todas as gerações me dirão bem-aventurada. Mas por quê? Porque ela é grande? Não. Porque fez nela maravilhas aquele que é poderoso. Então quando eu falo, Maria, você é bem-aventurada, eu estou rendendo glória a quem? Aquele que nela fez coisas grandiosas. Aquele que é todo-poderoso. Então, qual que é o germen do santo? Quando a gente fala assim, a santidade. Qualquer um de nós que viva a santidade. Você que está ouvindo aqui, está vendo esse vídeo, você é chamado à santidade. Assim como Maria foi chamada à santidade, assim como tantos santos da igreja foram chamados à santidade. O santo é aquele que, quando você foca nele, bate em Deus. Nada da glória fica nele. Diretamente vai para Deus. Então, todas as gerações proclamarão Maria bem-aventurada, por quê? Nela realizou maravilhas aquele que é poderoso. Não é porque ela conseguiu ser grande, que ela conseguiu ser santa, não. Porque nela fez a santidade acontecer. Aquele que é poderoso. Nela fez a Imaculada Conceição acontecer porque ele é poderoso, porque ele quis. E não porque ela é uma mulher excepcional e ela merecia. Não existe, meus irmãos, essa ideia de mérito.
Nós vemos muitas vezes assim, não, eu vou rezar para poder merecer receber de Deus, né, um dom. Pode ser até que você consiga receber o dom porque você está rezando, pedindo muito ali e Deus queira te dar. Mas veja bem, meus irmãos, Deus não dá o dom por mérito. Deus dá porque Ele quer. E muitas pessoas não compreendem isso, até às vezes se magoam com Deus, porque vem às vezes um irmão de menos caminhada, um irmão que está menos tempo na igreja, recebendo um dom de Deus, e você às vezes estaria tanto tempo e não recebeu. Por que Deus fez isso? Né? Por que Deus não deu para você que há tanto tempo está com Ele? E Jesus preveniu lá, né, desse ciúme que a gente iria sentir às vezes do nosso irmão mais jovem, né, do irmão mais novo, lá na parábola do filho pródigo. Por quê? Porque Deus quis, meus irmãos. E tem uma obra salvífica a ser feita a partir disso. E nós não podemos, né, nos revoltar contra Deus por isso. Pelo contrário, precisamos nos alegrar pelos dons que Deus dá aos nossos irmãos. Mas assim, Deus dá a quem quer. A palavra de Deus vai chamar, vai falar assim, que Deus chamou os apóstolos, né? E diz lá que Deus chamou os apóstolos, e qual foi o critério que ele usou? Se você pegar a palavra de Deus. Qual foi o critério que Jesus usou para chamar os apóstolos? Os apóstolos. Vai estar escrito assim, ele chamou aquele que ele quis. Não tem critério, ele chamou os que rezavam mais, ele chamou aqueles que, né, eram mais fortes, aqueles que eram mais jovens, aqueles... Não, ele chamou aqueles que ele quis. Por que Deus escolheu Maria? Porque ele quis. E a gente fala assim, né? Maria, ela foi, assim, escolhida por Deus. Mas ela foi escolhida por Deus antes do ventre. A gente for falar de escolha, é até perigoso a gente achar assim, não, que ela, né, nasceu normal igual a todos nós e depois ela, né, conseguiu ser uma super santa. Não. Ela é a super santa porque Deus a fez imaculada. Consegue entender isso? É tudo graça de Deus. Aqueles que foram santos pela graça de Deus e não pelos seus próprios méritos. É claro que tem algo do mérito da pessoa. Ela tem que querer a santidade, ela tem que buscar, ela tem que orar, ela tem que querer Deus. Mas quem dá a graça para o santo ser santo é Deus. E é isso que é muito importante a gente entender para a gente não fugir do espírito católico de discernimento da palavra de Deus. Meus irmãos, eu vejo tantos irmãos católicos que não conseguem compreender este espírito de interpretação da palavra. Então, assim, o espírito de interpretação da palavra de Deus para nós é este. Não é mérito. Isso é muito perigoso hoje no nosso tempo, porque a gente vê muitas denominações diferentes da Igreja Católica pegando a palavra legítima, mas interpretando ela com um espírito qualquer, com um espírito mundano, com um espírito pessoal, e não é assim. São Pedro vai falar na sua primeira carta que nenhum versículo da Bíblia é de interpretação pessoal, está muito claro lá. E eu digo mais, se nós interpretarmos, né, dessa forma de que Deus vai nos dar algo pelo nosso mérito, se a sua vida não está indo para frente é porque você não está, né, fazendo o suficiente para Deus. Se a sua vida não está indo para frente, de repente é porque você, né, de repente não está dando para Deus, né, tanto quanto você deveria. Deus não está te abençoando. Se a sua vida não está indo bem, né, em algum aspecto, amoroso, financeiro, de saúde, é porque Deus não está te abençoando, meus irmãos. Se isso fosse verdade, os apóstolos então eram todos malditos, porque ninguém viu homens mais adoentados, mais perseguidos, mal vestidos, mal alimentados muitas vezes, porque passaram sim necessidade. E se você tiver dúvida, abre a palavra de Deus e você vai ver que o próprio Jesus Cristo com seus apóstolos teve fome, e comeu lá as sementes, né, os grãos que estavam à beira do campo. Foi até corrigido por isso, porque era dia de sábado, colheu as espigas em dia de sábado e comeu. Então assim, eles passaram, se Jesus Cristo e seus apóstolos passaram necessidade, meus irmãos, eles eram por acaso malditos? Como eu posso dizer que uma pessoa que está passando necessidade, ela é uma pessoa maldita? Isso a gente cai, né, numa heresia judaizante. O judeu é que falava isso, né? O judeu, não, se alguém está sofrendo é porque ele pecou, é porque ele ou os pais pecaram. Meus irmãos, isso é mentira, Jesus desmente isso. Então, se nós estamos fazendo provação, não quer dizer que a gente, né, vai ficar, não, agora, né, é vontade de Deus. Então, não, você pede para Deus, Deus
permite provações chegar para a gente enfrentá-las, orar mais, buscar mais, pedir a santidade, e Deus só deixa chegar até a nossa vida porque dessa provação Deus tem algo muito maior para tirar, ou a nossa santificação, ou né, uma graça que você vai precisar lá na frente, daí você vai perceber o quanto foi importante aquele tempo. Mas voltando aqui para o nosso foco, já para ir terminando, né, meus irmãos? Falei aqui, né, do dogma da Imaculada Conceição, dogma católico, né, desde o século XIX. E eu quero convidar você, né, a enviar essa aula para mais alguém, a enviar, né, esse ensino para mais uma pessoa que você sabe que vai gostar disso. Peço ajuda aqui, né, nós estamos iniciando nesse canal. Esse canal tem a ideia de pegar catequeses mais complexas, catequeses, né, de muitas vezes que são pouco tocadas, que são pouco faladas na igreja, para que esses temas também cheguem, né, aos nossos irmãos e irmãs aí, né, porque quando a gente aprende mais de Deus, a gente ama mais e faz ainda melhor a obra dele, principalmente na nossa vida. Amém? Meu irmão, Deus abençoe você. Nossa Senhora, né, interceda por você, pela sua família. Uma ótima semana para você. Fique com Deus aí. Tudo de bom.